Na escada rolante de um hotel, uma idosa vestida de noiva segura um diário vermelho enquanto enfrenta seus últimos momentos. Recorda-se do dia do seu casamento, quando chegou ao hotel com o marido. Enquanto isso, Carlos retorna ao seu apartamento e encontra seu irmão mais novo, Oliver, visivelmente agitado. Carlos tenta confortá-lo, mencionando que a mãe emprestou dinheiro suficiente para que não precisem mais recorrer a atividades ilegais para sobreviver. No entanto, Oliver continua preocupado. Antes que ele possa explicar, o detetive Marco entra abruptamente. Carlos se defende, negando qualquer atividade criminosa, mas Marco obtém uma confissão de Oliver sob ameaça. Enquanto Oliver pede perdão, Carlos exige um mandado de prisão que Marco não possui. O detetive insiste em levá-los à delegacia, usando força para intimidá-los. Carlos entra em pânico e enfrenta Marco, enquanto Oliver o ajuda a afastar o detetive. Em meio à confusão, Marco dispara acidentalmente, ferindo Carlos na perna. Enquanto Marco se questiona sobre o que aconteceu, Oliver grita por socorro sem resposta. Ao longe, ouvem-se explosões, mas nenhum sinal de ajuda imediata. Com o ferimento de Carlos grave, Oliver improvisa um torniquete com seu moletom. Em sua raiva, Oliver tenta confrontar Marco, que o ameaça. Quando Oliver sugere levar Carlos ao hospital, Marco recusa, alegando que o tratamento pode ser feito na delegacia. Juntos, os três tentam escapar, mas encontram a porta trancada. Enquanto descem as escadas, Marco percebe fios de cabelo em suas roupas, sem entender sua origem. Continuam descendo, mas parece que o caminho se repete infinitamente. Marco tenta diferentes portas, todas trancadas. Após correrem em vão, Marco encontra Carlos e Oliver novamente acima dele, levantando dúvidas sobre sua sanidade. Marco tenta subir as escadas novamente, sem sucesso ao tentar abrir a porta. Surpreendido ao ver os irmãos novamente, ele joga suas chaves, apenas para vê-las cair de cima. Desconfiado, Marco interroga os irmãos, apontando sua arma, mas eles afirmam estar tão presos quanto ele. Parece que as escadas formam um ciclo infinito. Sem sinal de celular e sem resposta aos seus chamados por ajuda, Oliver tenta cuidar do irmão ferido, enquanto Marco improvisa a água da máquina de venda automática. Após horas de espera, Marco encontra um cartão estranho em sua carteira, rasgando-o sem hesitação. Oferecendo analgésicos a Carlos, Marco e Oliver compartilham comida da máquina de venda automática, sentando-se juntos enquanto Marco mostra a Oliver uma foto de família, revelando seus planos para comemorar o aniversário de casamento. 03:10 da manhã, Oliver ameaça matar Marco caso Carlos não sobreviva. Ele verifica sua bolsa por algo útil, mas encontra pouco. No dia seguinte, Carlos desperta quase à beira da morte. Em seu último suspiro, aconselha Oliver a valorizar a vida, algo que ele próprio nunca conseguiu fazer. Oliver chora enquanto Marco verifica a máquina de venda automática, recém-reabastecida. Enquanto Marco se desespera, um devastado Oliver quase atira nele, mas Marco o tranquiliza, culpando o acidente e a dor por sua agitação. Enquanto isso, numa bela casa no campo, Daniel ensina sua irmã Camila a fazer truques de cartas, sob o olhar atento de Roberto, seu padrasto. Sua mãe, Sandra, lembra-os de terminar de fazer as malas para visitar o pai biológico das crianças. Daniel leva seu hamster e um pequeno baralho, enquanto Sandra pede para ele pegar o inalador de reserva de Camila. Antes de saírem, recebem um telefonema do pai das crianças. Sandra assegura que Roberto não bebe há 5 anos e está apto para dirigir. No caminho, Roberto encontra um pedaço de bambu aleatório que joga pela janela. Parando num posto de gasolina, dá suco a Camila, ignorando sua alergia ao açúcar. Quando ela vai ao banheiro, entrega o inalador a Roberto para mantê-lo seguro.
Sandra descobre o ocorrido e confronta Roberto por sua negligência. Enquanto voltam para o carro, Camila começa a ter uma crise de asma. Quando Sandra e Roberto saem para ajudá-la, ele acidentalmente destrói o inalador dela. Com Daniel esquecendo o sobressalente, decidem voltar para casa. Ao entrar no carro, ouvem uma explosão ao longe. Voltam ao posto de gasolina, onde Sandra pega remédio para a alergia sem pagar. Continuam a viagem, enquanto Sandra discute com Roberto sobre seu passado de alcoolismo. A tensão aumenta, com Daniel tentando acalmar a situação. Encontrando outro posto de gasolina, Roberto acha que é o mesmo anterior. Sem ninguém por perto, continuam a viagem. Minutos depois, veem novamente a mesma placa, levando Roberto a perceber que a estrada está se repetindo. Sandra insiste em continuar, desesperada para ajudar Camila, que piora. Passam novamente pela mesma placa e posto de gasolina, enquanto os relógios mostram horas estranhas, apesar do sol alto. Camila desmaia e Sandra entra em pânico, gritando durante o trajeto. Vendo a mesma placa repetidamente, Roberto decide explorar pelo campo, buscando uma rota alternativa. Com Camila em estado crítico, Sandra decide deixar Roberto para trás, apesar dos avisos de Daniel. Sentindo-se presa num pesadelo, repete para si mesma que precisa acordar. Parando o carro, Daniel sai com Camila, enquanto Sandra continua sem perceber que os filhos não estão mais no carro. Daniel leva Camila nos braços até a placa de trânsito, onde a observa enquanto Sandra desaparece na curva. Quando ela vê novamente o posto de gasolina, entra e se entrega ao choro pela falta de esperança. Enquanto isso, Daniel deita ao lado de Camila no chão, presenciando sua morte. 35 anos depois, os dois homens ainda estão presos na escada. Marco, agora idoso e incapaz de andar, arrasta-se pelos degraus, enquanto Oliver, de meia idade, mantém-se ativo e saudável, ocupando-se com um livro que carrega consigo. Com o reinício diário da máquina de venda automática e da sacola, Oliver espera que o ciclo traga duplicatas dos objetos. Construiu uma coleção nas escadas, incluindo um chuveiro feito de garrafas de água. Enquanto Marco enfrenta dificuldades, Oliver o ajuda, até mesmo a usar uma garrafa como banheiro improvisado. Claramente afetados mentalmente, Oliver reza para o espírito de Carlos no reinício matinal, às vezes incluindo Marco, cobrindo seus rostos com sacos de papel enquanto recitam uma oração inventada. Também há muitos escritos na parede que registram os dias e funcionam como um diário dos pensamentos malucos da dupla. Marco é obcecado em lembrar das coisas e está sempre calculando a idade dele, de Oliver e até de suas filhas, que já devem ser adultas. Antes de dormir, Marco sempre repete o próprio nome para não esquecê-lo. Na escada rolante do hotel, a velhinha finalmente morre e alguém passa para tirar um hamster de sua mão. Na estrada sem fim, 35 anos também se passaram para a família, e eles fornecem comida no posto de gasolina que também se reabastece. Roberto é um velho que vive como um porco no carro ainda estacionado ao lado da placa. Sandra também é muito velha e não responde, mas Roberto ainda a coloca regularmente no colo para fazer a sujeira. Enquanto isso, Daniel adulto mora no campo com seu hamster. Usando as coisas do posto de gasolina, ele construiu um acampamento decente e possui um sistema para manter as coisas úteis para a sobrevivência. Ele também guardou todos os desenhos que fizeram ao longo dos anos. Sempre que a reinicialização acontece, ele encontra um inalador intacto, que joga furiosamente em uma grande pilha. Ele tenta se manter ocupado ouvindo seu Walkman, fazendo caminhadas para almoçar com a natureza e jogando cartas com seu hamster. Certa tarde, Roberto encontra a almofada de Camila na estrada e deixa perto do acampamento de Daniel. Após ver, Daniel vai procurar Roberto, que menciona Sandra,
e percebe que Daniel não se lembra dela. Porém, isso não o surpreende porque Sandra também não se lembra de ninguém. Roberto tem certeza de que tem algo importante para contar a Daniel, mas não lembra o quê. De repente, Roberto diz: é assim que as pessoas são velhas, ao mesmo tempo que Marco, que começa a gritar às 3 da manhã. Oliver corre para o seu lado e ouve a epifania de Marco. Ele diz que finalmente se lembrou do que tinha a dizer, o que significa que vai morrer breve. Naquele momento, Marco revela que na verdade é Daniel e que nenhuma de suas memórias é real, porque é uma versão alternativa de suas vidas reais. Foi ele quem desencadeou o loop quando matou Carlos. De volta à estrada, Sandra finalmente morre e Roberto entra ao lado de Camila. Daniel assiste ao processo em lágrimas, enquanto pensa em suas lembranças com a irmã. Roberto revela que Sandra parou de se conversar há cerca de 20 anos, quando Daniel saiu morando sozinhos. Ele acha que foi bom ela ter morrido porque finalmente está livre daquele inferno. Nesse momento, Roberto e Marco começaram a sentir uma dor de cabeça horrível que os fazem se contorcer de dor por um tempo antes de anunciarem que veem tudo com claro, o que significa que morrerão em breve. Eles confirmam que nada disso é real e é apenas uma versão alternativa de suas vidas. Roberto e Marco causaram um incidente que desencadeou o loop, então aconselham Daniel e Oliver a não fazerem o mesmo ou simplesmente iniciarem outro loop. Também os aconselhamos a anotar seus nomes para não esquecê-los. Na verdade, recebida o mesmo conselho e esqueceram de fazê-lo. Roberto avisa a Daniel que quando finalmente vir uma viatura da polícia, esquecerá seu nome. Marco conta o mesmo para Oliver, mas sobre um elevador que o prédio não possui. Então Roberto revela que seu nome verdadeiro é Rubem. Quando tinha 10 anos, ficou preso em uma jangada de bambu com um colega e um professor. Infelizmente, a professora escorregou e machucou o outro menino no processo, causando o incidente. O menino sangrou 3 dias e morreu, então Roberto e sua professora passaram 35 anos sozinhos em uma jangada que nunca conseguiu encontrar terra. Quando o professor estava prestes a morrer, ele também teve um momento de esclarecer e aplicar a mesma explicação que Roberto está contando agora. O Roberto então voltou para a terra firme e iniciou uma nova vida na qual conheceu Sandra e as crianças, mas não se lembrou de mais nada até agora. Marco conta uma história parecida com Oliver. Oliver permanece profissional até o casal descer no chão, onde Oliver solta uma abelha que pica o noivo e causa uma ocorrência alérgica. Perto dali, uma explosão pode ser ouvida, marcando o início de um novo loop. Espero que tenham gostado do recap. Até a próxima!